Começamos agora o nosso programa Papo Reto em Live, o programa que vai no ar às terças-feiras e aonde o tema, quem escolhe é você. Bom, antes de iniciarmos, vou deixar vocês com a vinheta, já que eu volto. Bom, vamos iniciar então hoje o nosso programa, né? Papo Reto em Live. Espero que em nome de Jesus Cristo você esteja bem. Se não estiver, que vá ficar em nome de Jesus. Bom, o tema dessa semana nem foi por enquete, né? Foi o nosso companheiro, né? Nosso amigo companheiro que frequenta, né? Assiste os programas por intermédio do YouTube, o Márcio Borges. O Márcio Borges, ele solicitou que fosse falado sobre dízimos. Então, este será o assunto de hoje. Antes de eu iniciar qualquer coisa e até mostrar o primeiro banner, vamos já orar, né? Entregar este momento no altar do Senhor. Sem o Senhor eu nada posso fazer, nada posso dizer aqui, muito menos vocês podem entender alguma coisa. Nós somos dependentes do Espírito Santo para isso. Vamos orar? Pai, Deus eterno, Senhor, toda honra, toda glória, todo poder é seu, Pai, e de mais ninguém. Primeiramente, agradeço a Ti, Pai, pelas nossas vidas, por isso nós estamos aqui, porque o Senhor assim permitiu. Pai, em nome de Jesus, conduza toda essa pregação, Pai, que em nome de Jesus Cristo eu seja um instrumento nas Suas mãos, para poder esclarecer as dúvidas de muitas pessoas, e que em nome de Jesus Cristo também suas mentes, seus corações estejam abertos por intermédio do Espírito Santo, para que possam entender a sua palavra. Pai, muito obrigado por tudo, eu te agradeço, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. Bom, vamos lá? Vamos ao assunto que, olha, devo confessar. Eu creio que eu nunca, porque não há como falar de dízimos e ofertas sem deixar muito bem explicado. E confesso que acredito que tanto de Papo Reto quanto do programa Nas Mãos do Oleiro, este foi o programa, será o programa mais extenso que eu já fiz até hoje. Mas que o Senhor nos dê graça para um bom entendimento, não é mesmo? Tá lá, primeiro, tema, dízimos e ofertas. Será que somente no Antigo Testamento temos sobre o dízimo? Ou será que o dízimo também se encontra no Novo Testamento? Será que Jesus disse para darmos o dízimo? Vamos aprender nas Escrituras. E vamos já no versículo padrão para este assunto, não é mesmo? O versículo mais enunciado. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. Bom, para dízimos e ofertas, quem frequenta a igreja, quem frequenta cultos, sabe que este é o verso padrão, versículo padrão apresentado na hora de vamos dizer, recolher, né, os dízimos e as ofertas. Mas, logicamente, que nós não vamos ficar parados só neste aqui hoje, não é mesmo? Nós vamos fazer uma extensa pregação, ou seja, um extenso estudo para poder entender sobre dízimos e ofertas. Como foi dito no primeiro banner, será que dízimos e ofertas só se encontram no Antigo Testamento, como muitos falam? Ou será que se encontra também no Novo Testamento? E vou mais longe. Será que Jesus
ordenou ou aconselhou que se desse os dízimos e as ofertas? Nós vamos ver isso hoje. Primeiramente, há uma necessidade de entendermos quando é que surgiu o dízimo e a oferta, tá? Primeiramente, já vamos ver que já bem no início, muito antes da lei, né, da lei mosaica ser estabelecida, já existia o dízimo. O dízimo já era devolvido antes do período da lei. Gênesis 14, do versículo 18 ao 20. Está lá. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendita seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Veja de quando que nós temos já a devolução do dízimo. Porque não se dá dízimo, se devolve. É errado falar se dá. Porque você só pode dar o que é seu. E o que você tem não pertence a você, é emprestado por Deus. É tudo de Deus. Então você não dá dízimo, você devolve o dízimo. E viram que ali está falando Abrão e não Abraão. Ele ainda era pai exaltado e não pai de multidões. Ele ainda estava esperando a confirmação de sua promessa. Deus ainda não havia mudado ainda o nome de Abrão para Abraão. E isso é tão antes da lei que, veja, Abraão foi o primeiro patriarca. Depois disso, nós vamos ter a confirmação na vida de Isaac. E depois nós vamos ainda ter a confirmação na vida de Jacó. Que de Jacó houve o povo de Israel, ao qual foram morar no Egito. E após 430 anos, ou seja, mais de 400 anos, aí sim que vai surgir Moisés, que vai libertar eles da escravidão do Egito, e aí vai ser intitulada a lei mosaica. Ou seja, o padrão de santidade, o padrão de todas as coisas que agradam a Deus. Inclusive a forma de celebrar culto, todas as formas de comportamento humano, né? Tanto familiar, quanto as uniões, né, entre homem e mulher, ou as uniões que são lícitas ou aceitáveis ao Senhor, ou as uniões que não são aceitáveis. Quer dizer, isso, o dízimo já foi gerado muito tempo antes mesmo de Deus se pronunciar a milhares e milhares e milhões de milhões que era o povo de Israel. Deus nunca se fez conhecer, a não ser por intermédio, na época de Moisés. Mas nós temos aqui já Abrão devolvendo o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. E como podemos agora dar continuidade, nós vamos ver que depois o dízimo foi estabelecido na lei. Está lá. Depois o dízimo foi incorporado na lei. Levítico 27:30. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Primeiramente, precisamos de entender, e já que a gente ainda tem bastante percurso por aqui, nós precisamos de entender uma coisa. Nós estamos falando de épocas. Quando a lei, né, quando o dízimo foi incorporado na lei, não existia real, nem dólar, não existia nenhum tipo de moeda ao qual nós conhecemos hoje. E a grande maioria do comércio era feito por trocas de mercadorias. E normalmente se usava o mantimento ou as plantações. Então não é nada errado dizer que nesta época os dízimos e as ofertas eram quase que totalmente realizados, tirando a 10ª parte de frutos e cereais.
ou até mesmo de animais. Quando é o caso, né, das ovelhas, dos cabritos, dos bois, a 10ª parte sempre era do Senhor. E já nós vamos ver aonde deixava-se esse dízimo. Aí muitas pessoas, né, porque querem colocar empecilhos na palavra de Deus, aí fala assim, mas Deus não deu ordem de dar o dinheiro, será que não? Será que nenhum lugar está dando dízimos de dinheiro? Será que não ficou estabelecido? Nós podemos hoje, as nossas moedas, não são moedas de ouro nem de prata, é de um outro metal. Mas o que dizer da época em que existiam as moedas e eram moedas de ouro e de prata? Na época de Jesus, por exemplo, existiam tais moedas. Devemos entender a Bíblia e também não desprezar a história. Mas vamos continuando, que somente a Bíblia já nos basta e vai nos bastar para entender. Continua. Quem tem de devolver o dízimo? Malaquias 3:8. Pode o homem roubar a Deus? Olha a pergunta. Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Todos têm que devolver dízimos. E todos têm que também oferecer ofertas alçadas. O dízimo é estabelecido a 10ª parte. A oferta não tem uma quantia estabelecida. Mas tem que ser devolvidos para Deus. E é todos. Já que nós vamos ver. Mas Deus é o dono do ouro e da prata. Exatamente, por isso que nós devolvemos. Nós não damos, pertence a Ele. Ele nos permite administrar e usar. Mas é dele, pertence a Ele. Não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Mas se tiver que se gloriar, glorie-se nisso, no Senhor, em conhecer ao Senhor. Olha que interessante. Porque toda riqueza provém do Senhor. O Senhor é que determina, não é o homem e nem a mulher. Então, todos têm que devolver. Todos na terra teria de fazer isto. É ordenança, é lei. Rose, mas eu não preciso de cumprir a lei. Já que nós chegamos nessa parte, vamos por etapa. O Senhor vai nos esclarecer no nome de Jesus. Agora eu vou trazer uma parte bem longa para nosso entendimento. Está lá, Números 18, do 25 em diante. O Senhor disse depois a Moisés, diga o seguinte aos levitas, quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberem dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. E deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dada a vocês. Diga aos levitas, quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês se tornarão ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. Olha que interessante. Vamos explicar. Vamos deixar o Espírito Santo usar a minha vida para explicar essa parte. Olha lá. Quando disse todos, está escrito ali, né? Roubará o homem a Deus, veja, o ladrão não herdará o reino de Deus. Então quer dizer que o ato de não devolver o dízimos e as ofertas, nós estamos roubando a Deus. Segunda coisa, é todos mesmo. Veja, os levitas
que era uma das tribos, que era da tribo de Levi, que era o povo escolhido para exercer o serviço no templo. O serviço sacerdotal só podia ser por intermédio dos levitas, ou seja, da tribo de Levi. Até mesmo os levitas, a tudo que eles recebiam do povo de Israel, eles tinham que também devolver o dízimo. Veja bem. Então, até mesmo um pastor, qualquer pessoa deve devolver o dízimo. É isso mesmo. Devolver dízimo do dízimo devolver dízimo do dízimo. Já que nós vamos entender. Já percebeu como é que é dinheiro? Dinheiro vem e volta. Para se fazer comércio, é assim. O dinheiro vem e vai. Eu adquiro dinheiro e compro o que eu estou precisando, e o dinheiro vai para outros lugares, outras pessoas fazendo comércio, daqui a pouquinho às vezes até volta para minha mão, e eu de novo comercializo ele. Dinheiro não para, e as necessidades não param. Vocês viram ali que os levitas também usavam a parte dos dízimos e oferta, e já que nós vamos entrar bem mais claro nessa parte, para o próprio sustento. Veja, eles se ocupavam do trabalho do templo. Então, eles não se ocupavam com plantações, mas será que eles não tinham as necessidades básicas? Será que eles também não tinham que se vestir, se calçar? Será que eles não tinham que se alimentar de carne, de cereais? Ou consumir, suco de uva? Sim, eles tinham todas essas, ou bolo feito com as farinhas, o pão, eles precisavam. O sacerdote também precisava. Então, para que era usado essa contribuição? Para que eles pudessem se alimentar. E para que também pudesse se suprir as necessidades do templo. Já pensou? Que beleza, né? Você faz lá, vamos pegar o templo quando ele foi feito o tabernáculo. Não é nem o templo construído por Salomão de pedra, não. Vamos pegar o tabernáculo, que era o de montar ou desmontar, o primeiro. Lógico que eu não vou aqui entrar explicando sobre tabernáculos, não, aí complicado. Vamos levar muito tempo. Mas vamos pegar o tabernáculo, que era feito a grande maioria das suas cortinas, que revestia, não as finas, mas as de revestimento para a proteção do tempo, Veja, que eram feitos de texugo de um determinado animal. Já pensou? Se não precisasse de conserto, de restauração. 40 anos no deserto, nunca precisa de restauração, Que beleza, E falar então do azeite, Que acendiam as lâmpadas, Só um frasquinho de azeite já dava, nossa, 40 anos tá no mesmo frasquinho, Então, não é assim. E hoje? CEMIG ou Eletropaulo, quando é o caso de São Paulo, CEMIG, que é a concessionária que fornece energia em Minas Gerais, dá de graça a luz, não é mesmo? Aqui é de graça. Nós podemos usar à vontade, luz e água, não precisa se preocupar. Não é assim. E outra, será que se eu levar um punhadinho de arroz, porque eu, por exemplo, tenho supermercado, então eu posso tirar dízimo, eu posso tirar do fardo de arroz, não é mesmo? Eu pego lá, tem 6 pacotes de arroz, calculo quanto que é a 10ª parte, tiro e levo para a igreja. Para eles poderem pagar a energia elétrica, não é mesmo? Será que a CEMIG, lá no banco, eles vão aceitar pagar a conta de luz desse jeito? Não. Por isso que hoje se usa como moeda corrente, não troca de mercadorias, mas se usa dinheiro. Porque eu ainda não consegui pagar nem sequer o telefone com o pacote de arroz. Eu tenho, na verdade, vender o pacote de arroz, fazer dinheiro para me pagar o telefone. Na igreja não é diferente. Continuando, veja lá o que está escrito. Para que servia e serve o recolhimento dos dízimos? AG 1:4. Acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Os dízimos e as ofertas são usados para manutenção da obra do Senhor. É muito gostoso. Eu, por exemplo, quando eu vou na igreja, eu tenho lá uma cadeira para me sentar. É uma delícia. Custou dinheiro.
E também quando eu vou no banheiro, se eu lavo as minhas mãos, eu já uso a água. Preciso de dinheiro e preciso de dinheiro para manter a água. Se eu lavo as mãos, eu usei o sabonete. Precisa de dinheiro para manter o sabonete. O papel higiênico, um café que é oferecido, o copo de água que está lá no bebedouro para você beber. É para isso que é usado os dízimos e ofertas. Já que alguém pode falar assim, ah, Rose, mas usam o dízimo para coisas tão erradas. Ah, a gente vê tantas pessoas enriquecendo ilicitamente. Já que a gente chega lá, já que nós vamos entender isso daí, né? Vamos cada coisa por vez. Mas veja, então para que é usado o dízimos e ofertas? Manutenção do templo. Deus não precisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a igreja precisa. Manutenção da vida do sacerdote. Hoje, infelizmente, as igrejas são tão escassas de recursos, principalmente a grande maioria das igrejas pequenas, né? São tão escassas de recursos, de contribuições, que mal dá para o sacerdote viver dignamente, muitas vezes. Eu já vi muito sacerdote em grandes apertos. É verdade. E com um detalhe, quem disse que tinha que ser sustentado somente o sacerdote? Na verdade, todos aqueles que trabalham na obra do Senhor deveriam ser sustentados para poder ficar realmente com a cabeça à disposição para a obra do Senhor. Mas é isso que acontece? Não. Eles acabam tendo que trabalhar um trabalho secular. Domínio para não ser ainda por cima taxado como ladrão, que a sociedade gosta de taxar. Mas está aí, é para isso. É para isso que é usado, é lícito, está na lei. Ah, Rose, mas hoje a lei não voga. Será que não? Já que a gente chega lá, não é mesmo? Está lá Malaquias 3:10, continuando para dar continuidade e falar sobre, né, qual a utilidade do dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, está lá em amarelo, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Eu posso dizer que o Senhor, eu não estou rica não, viu? Mas eu posso dizer que o Senhor abre as janelas do céu e eu sou bem abastada. Sabe por quê? Primeiro, eu não passo falta de nada. Segundo, principalmente falta do que o dinheiro não compra. Porque muitas vezes a pessoa, ela até tem dinheiro, mas não tem as bênçãos do Senhor. Ela tem o dinheiro que compra o remédio, mas ela não tem a saúde. Complicado. Ela tem o dinheiro que lhe compra o travesseiro, mas não consegue conciliar o sono para poder dormir tranquilamente. Ela tem o dinheiro para comprar o alimento, mas não compra o seu apetite. Ela tem o dinheiro que lhe compra até presentes para agradar as pessoas, mas não consegue comprar o amor. Então, o Senhor, na minha vida pelo menos, ele tem aberto as comportas do céu e derramado bênçãos infinitas na minha vida. Porque eu tenho tudo aquilo que o dinheiro não compra. Não passo falta também do que é adquirido com o dinheiro, mas eu tenho tudo aquilo que o dinheiro não compra. Deus é fiel. Olha o que está escrito em Levítico, capítulo 22, versículo 10. Eu tenho que perder essa mania de falar verso. É versículo, tá, gente? Somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la o seu hóspede, nem o seu empregado. Perceberam? Aqueles que trabalhavam no templo se alimentavam dentro do templo e do que era sagrado ao templo. Ou seja, tudo que era dizimado, tudo que era ofertado, ele podia se alimentar daquilo. E a sua família também. Não é diferente hoje. Também é assim. É verdade que o sacerdote, ele pode muito bem usufruir para o seu sustento, de sua família, de tudo aquilo que é dizimado e ofertado na igreja. Aí você pode estar falando, ah, Rose, mas eu vejo tanta pessoa que não se sustenta não, tem até muito mais, nossa, tá roubando, tá fazendo isso. Já que a gente chega lá, eu confesso
Deus, na verdade, vai dar uma baita de um tapa em nós, não é mesmo? Vamos lá, vamos continuar. Não devolver é pecado? Está lá, Malaquias 3:8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, essa nação toda. O ladrão herdará o reino de Deus? Não. Se o Senhor está dizendo que quem não devolve os dízimos e as ofertas é ladrão, então ele não poderá entrar no reino de Deus. E com maldição é amaldiçoado. Exatamente. Isso é Bíblia. Aí você pode falar assim, mas está só no Velho Testamento, não está no Novo. Já que a gente chega lá. Tá lá. Temos a ordenança do dízimo no Novo Testamento. Chegou, que beleza! Veja o que Jesus falou. Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. Perceberam o que Jesus está ensinando? Está em amarelo. Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. Jesus permaneceu o dízimo e oferta. Ele deixa claro aqui. Vocês devem exercer a misericórdia, a fé, o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você deve continuar fazendo isto. Você tem que fazer isso. Mas também não pode deixar, tem que continuar com dízimos e ofertas. Aonde está escrito que é para abandonar isto? Não tem isso na Bíblia. Continua, tem mais outros lugares onde Jesus fala. Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda, e de toda hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ora, estas coisas importava fazer, sem deixar aquelas. Jesus não falou que é para abandonar o hábito da lei, do dízimo e da oferta. Não tem nenhum lugar escrito isso. Muito pelo contrário, Jesus deixou claro que nós temos que tirar do patamar de religiosidade, do patamar de obrigatoriedade, mas nós temos agora, sim, antes eles devolviam os dízimos e ofertas como obrigação, cumprindo a lei. Agora não, o Senhor está trazendo para a questão moral e o emocional nosso. Agora você deve, na verdade, devolver com alegria, não por obrigação. Mas não está dizendo que você não deve devolver. Você tem que continuar devolvendo. Você tem também que amar o próximo. Você tem que fazer isso. Você tem que exercer todas as coisas. Porque, como diz o Senhor, se em nós não sobressair mais do que os escribas e fariseus, nós não podemos ganhar o reino de Deus. Somente uma fé, uma religiosidade fria, cumpridora de deveres, sem um comprometimento com o coração, com a mente, com a alma e com o corpo, não adianta nada. Mas em nenhum lugar está dizendo que não é para devolver. Jesus nunca disse isso. Muito pelo contrário. Olha só que ele fala sobre, ainda, dízimos. Ele fala sobre a oração daquele que estava orando e declarando o que ele fazia. Jejum, está lá Lucas 18:12. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja, esse homem rico, ele só não foi
justificado na ocasião, porque ele estava achando que estava fazendo muito. Ó Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Não, só isso não basta. Primeiro, você tem que aprender a dar e ainda assim não se exaltar porque você está devolvendo. Exatamente. O que a Bíblia fala? Não saiba a sua mão direita o que a esquerda está fazendo ou vice-versa. Isso é bíblico. Então, se você devolve o dízimo, mas anuncia ou enuncia para todo mundo, bom, você queria galardão de homens, você queria honra de homens, então aqui na terra mesmo você já vai ter. Não precisa de ir para o céu. Já recebeu aqui o que você queria. Aí é que tá. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, sem deixar de cumprir ao resto. Cumprir a lei sem o amor é uma religião vã. Há necessidade de ambos. Só que eu posso dizer uma coisa. Devolver dízimos e oferta é fácil. Isso é muito fácil. Isso, até uma pessoa que não conhece a Bíblia pode fazer. Agora, exercer o amor, a fraternidade, a fé, isto é dom de Deus. É mediante o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ele veio para aprimorar a lei nos nossos corações. O que ele fala? Que ele ia tirar o coração de pedra, porque a lei estava gravada em pedras, né? Se fazia uma coisa mecânica, sem o devido envolvimento emocional, o comprometimento pessoal. E ele veio arrancar o coração de pedra e escrever a lei nas tábuas do nosso coração. Isso é Bíblia também, está lá. Por quê? Para nos fazer cumprir com amor, com fervor, com comprometimento, para que nós possamos ter entrega total. E isso é dom de Deus, é por intermédio do Espírito Santo. Isso não é uma coisa capaz nem em mim, nem em você. Devolver dízimo é muito fácil. Agora, devolver com comprometimento, com entendimento, aí é complicado. Quando a pessoa acha que está devolvendo o dízimo e oferta porque está comprando um pedacinho do céu, olha, eu devolvo o dízimo, então eu mereço ir para o céu. Isso é fácil, né? Todo mundo quer fazer desse jeito. Mas e quando você descobre que não adianta devolver, não? Você não vai comprar um pedacinho do céu, não. Porque se Jesus não transformar dentro do teu coração, você não vai para o céu. Você vai dar dízimo a vida inteira e vai para o inferno. Português, claro. Você tem que devolver o dízimo e também ter mudança de atitude na tua vida. Isto é ser um cristão genuíno. Continuando, Jesus vem ensinar a cumprir de forma a agradar a Deus. Não veio derrubar a lei. Mateus 5, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Olha lá. O Senhor, para ensinar a palavra, ele está ali falando assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viram que foi escrito lá, o que foi dito, ensinado para vocês lá na lei mosaica. Não matarás. E isso era o ato de matar mesmo. Era pegar não tinha arma de fogo, mas tinha assim armas brancas, né? E vai e espeta o seu irmão, ou aquele companheiro, ou o seu próximo, e o mata. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus, ele veio tirar a lei de um patamar de cumprimento para um envolvimento emocional.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar, ficar com raiva do seu irmão, ou xingar o seu irmão, já matou. Eu não trouxe aqui, mas ainda diz assim outra passagem, e deixa claro. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para a mulher do próximo, a desejando, já cometeu adultério. Então vai para o inferno. Ele não veio abolir a lei, ele veio aprimorar a lei. E o pior, ou melhor, eu não posso nem dizer pior, essa é a melhor parte. Nós necessitamos do Espírito Santo para poder realizar isto. Sem o Espírito Santo, o homem é incapaz. Por isso que o sacrifício de Jesus é tão importante. Sem o sacrifício de Jesus, não há batismo no Espírito Santo. E aí, ai de mim e ai de você. Está lá Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Se Jesus falou, está falado. O ensinamento, nós vimos o que ele está ensinando aqui agora. Ora, vocês têm que dar o dízimo. Não importa se é da hortelã ou se é do teu serviço. Naquela época, o Senhor comparava todos com ovelhas, com aprisco, para que pudéssemos entender. E se fosse hoje? Ele ia comparar com o empresário, né? E não dono de vinha, mas o empresário. Ele ia comparar com a tecnologia. Ele ia usar coisas do nosso dia a dia para que nós pudéssemos entender. Então, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não irá passar. Ela ainda é viva e eficaz, tanto desde o início de tudo, quando Jesus esteve aqui na terra, como hoje. Não vai passar. Tem que continuar. A igreja continua. Eu frequento a igreja e eu sei da necessidade que há no templo. O templo precisa de manutenção, precisa de cuidados. E outra, no mínimo, se não quero devolver pela gratidão de tudo que o Senhor me dá, então, no mínimo, eu devo devolver porque eu usufruo quando eu vou na igreja. Eu estou usufruindo de tudo aquilo. Quer sentar, quer usar o banheiro, quer isso e aquilo, ainda quer o quê? Não pagar nada? Misericórdia, né? Não é assim que deve ser. Bom, continuando, tá lá. Mas tem muitos que usam o dízimo de forma indevida. Devo deixar de devolver? Não. Se não administram bem os dízimos, aqueles que são encarregados deles, e entram em maldição, por que você seria amaldiçoado também? Muitas pessoas falam assim, eu não devolvo dízimo porque os pastores são tudo ladrão. O meu pastor não é, glórias a Deus, ele é um homem abençoado por Deus. Conheça a vida dele. Mas vem cá, vamos supor que realmente você está numa denominação em que o seu pastor usa de forma indevida os dízimos e ofertas. Porque nós vimos aqui agora mesmo que os dízimos e ofertas são devolvidos e quem vai administrar eles é o povo que está trabalhando na igreja. Então, seja o sacerdote e os levitas. E principalmente o sacerdote é que vai administrar o dinheiro. Mas eu acho que o meu sacerdote lá, ele está administrando mal o dinheiro. Aí é que está o detalhe. Você vai deixar de devolver, vai entrar em maldição porque ele está administrando mal? Olha lá o que está escrito em Romanos, capítulo 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, eu gosto de falar assim, olha que interessante. Vamos supor que está administrando errado realmente. Ele vai se entender com Deus, não é com você. Você não é legislador da lei, você não é o julgador. Então, logo, não é você que condena.
Mas o mesmo que condena ele ou que irá julgar ele, é o que vai julgar você. Você vai acabar entrando na condenação, né? Porque você vai começar a roubar a Deus, usando como justificativa porque estão administrando errado o dinheiro. Você não tem nada a ver com isso. É simples assim. Faça a sua parte e pegue a sua bênção. Agora, se quem vai administrar o dinheiro vai administrar errado, isso é o problema dele, vai prestar contas com Deus. Você não tem nada a ver com isso. Eu sou meio clarona, né? Eu gosto de ser assim mesmo. Eu enxergo desse jeito na Bíblia. Né? Eu gosto da parte de Jesus, onde o discípulo chega e fala assim, e esse aqui, o que vai dar dele? O que você tem a ver com isso? Se esse aqui, se eu vou levar, se eu vou deixar, você tem a ver com isso? Como ele diz, cuida da tua vida. É isso. Jesus também falou desse jeito. É uma pregação que eu falo sobre essa parte. Então, nós não podemos usar isso como desculpa, não. Agora, se quer usar, usa. Só que depois você vai ter que prestar contas com Deus. Roubará o homem a Deus? Então, quer dizer que você vai ser ladrão porque estão administrando mal? Bom, eu acho meio arriscado. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10. Veja só, se o Senhor, ele também nos deixa claro que ele irá julgar. É ele que irá julgar, não é eu e nem você. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos, ou a si mesmas, com muitos sofrimentos. Veja, a Bíblia não deixa nada escondido e nada oculto. Tudo é revelado. Ô Rose, existe pessoas mal intencionadas dentro da igreja com o dinheiro da igreja? Lógico que tem. Veja só a situação de Judas Iscariotes ao lado de Jesus. Eram 12 os apóstolos e um era Judas. E Judas era ladrão, porque todo o dinheiro que colocava na bolsa, ele roubava. Ele tinha cobiça por dinheiro, o problema de Judas foi dinheiro. É diferente nos dias de hoje? Não. O meu marido falou a seguinte coisa para mim esses tempos atrás. Hoje acho que o livro meu está com quase 14 mil leitores. Ele falou assim, ô Rose, por que você não imprime os livros e não comercializa? Né? Vender os livros. Teve até algumas pessoas pedindo o livro para mim. Por que eu não faço isso? Para não ser laço para mim. Tudo aquilo que pode dar uma volta de dinheiro para mim, eu não quero. Porque senão o diabo pode pegar isso contra mim mesma e me enlaçar. Daqui a pouquinho, mas olha, é só uma questão de necessidade. Vou vender alguns livros só para ajudar na obra, para crescer. Já que a minha ambição vai crescer, o que vai crescer é minha ambição, e eu vou querer lutar e fazer de tudo para vender mais livros, para poder ter o retorno. Pronto, perdi o foco. Então, é isso que a palavra está relatando. Infelizmente, ocorre isso? Ocorre. Teoria da prosperidade, para mim nada mais é do que oferecer o que a pessoa está querendo. É verdade que o Senhor prospera. Mas você não pode ir para o Senhor pensando na prosperidade. Você tem que ir por outros motivos. A prosperidade tem que ser uma consequência e não a sua busca. É isso. Mas por que muitos oferecem a prosperidade? Porque sabe que chama pessoas para o Senhor. E o Senhor é fiel. Você devolver o dízimo, Ele vai retribuir para você. Ele é fiel. Ele é fiel e verdadeiro. Ele não vai falhar nunca. Devolver o dízimo, Ele vai sim se te retribuir e abrir as comportas do céu, você vai ser abençoado. Só que tem um detalhe. Isso não te dá garantia de céu. Você tem que sim devolver o dízimo, mas também ser restaurado, regenerado. Olha só o que está escrito em Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 em diante. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel,
que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deviam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Isso é uma realidade? É. Eu já vi isso acontecer diante dos meus olhos. Pessoas preocupadas só com o seu próprio umbigo e não de exercer a função ao qual o Senhor o encarregou. Que não se preocupam, ou seja, por orgulho, porque é difícil mesmo. Vai atrás de ovelha para ver, não é fácil não. Ô, ovelhinha ingrata! Tô cuidando de você. Eu chacoalhei você, eu limpei você. Você estava toda suja. Chegou aqui toda suja. Eu orei pela tua vida. Eu paguei preço de jejum, de oração. E você agora é ingrata desse jeito? E eu agora tenho que ir atrás? Pois é Bíblia. Cada um prestará contas de si mesmo. Cabe a mim julgar o homem? Não. Posso apresentar a palavra. Eu não poderia deixar de também trazer essa parte. Agora, o que eu não posso é deixar de ser abençoada, porque o outro está errando. Deixo claro, não que ocorra isso na minha igreja. Glórias a Deus, não. Meu pastor é uma bênção. Cada dia mais eu admiro mais. Mas, infelizmente, isso ocorre? Ocorre. Agora eu vou te perguntar, você vai deixar de ser abençoado porque o outro está buscando a própria maldição? Aí você vai buscar a tua maldição só porque o outro está buscando a maldição? Larga a mão disso. A tua salvação custou muito caro. Foi o sangue de Jesus Cristo. Entregue para Ele com o teu coração. Deixa Ele cuidar de você. Se o homem não está cuidando, Jesus vai cuidar. E Ele mesmo se encarrega de colocar você numa situação em que será cuidada. Eu falo porque hoje eu tenho um pastor abençoadíssimo. Eu posso dizer aqui que para ser amassada, para poder fazer alguns trabalhos, os trabalhos que eu faço, eu tive que sofrer bem, bastante, é verdade. Mas hoje o Senhor colocou uma pessoa abençoada na minha vida. Então isso existe. Não desista. Continuando, conclusão. 2 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que se não façam coletas quando eu chegar. No domingo, reserva os 10% para devolver ao Senhor. Perceberam? Para as pessoas que dizem que não é o domingo o dia principal reservado para cultuar ao Senhor, está aí. No primeiro dia da semana, no domingo, reserve. Leve os seus dízimos, leve suas ofertas. É Bíblia isso também. Continuando, está lá. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Segundo propôs devolver, sem constrangimento. Não porque é obrigado, mas porque deseja obedecer com alegria. Jesus deixou claro lá. Você deve amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, exercer a misericórdia, exercer a fé, mas não deixar as outras. Ou seja, tem que dizimar, tem que ofertar. Então, se você propôs no seu coração, muitos usam isso para falar, olha, é o que eu propus, a quantia que eu propus no meu coração. Não, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Não é a quantia que você propôs no seu coração. Não, a quantia o Senhor já estabeleceu, a não ser que seja oferta. A oferta, sim, mas o dízimo é 10ª parte, pronto, definir. O que você propôs no seu coração? Obedecer. Aquilo que você contribua segundo, você propôs no seu coração, você propôs obedecer. Então agora vai lá e faça com alegria. Não faça com tristeza e constrangimento, não. Faça com alegria.
por gratidão ao Senhor, porque deseja ardentemente obedecer a Ele. E não deixe de amar ao próximo como a si mesmo, de buscar isso e amar a Deus sobre todas as coisas. E não deixe de exercer a misericórdia e a caridade. Jesus disse isto. Bom, continuando e terminando, está lá. Na verdade, se querem desconsiderar o dízimo, devemos então fazer como está em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. Já que querem dar desculpas por serem contra o dízimo. Atos 2,45. Está no Novo Testamento, igreja primitiva, está lá. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Não devolva 10%, devolva 100%. Melhor ficar no dízimo, né? Veja. Agora, eu mostrei as partes da Bíblia que falam sobre dízimos e ofertas. Mas teimam em dizer que não tem que obedecer a dízimo e oferta. Não tem que devolver. Ótimo! Então está claro em Atos dos Apóstolos. Vá além. Não devolva os 10%. Devolva 100%. Isto, pegue todos os seus bens, como está na igreja primitiva. Se você quer ser uma igreja perfeita, quer ser um cristão autêntico, genuíno, perfeito, venda tudo que você tem e leva para o templo. Isto. E viva do que o sacerdote vai distribuir para você. Ele não vai deixar você passar falta. Exatamente. Tem 2 carros? Venda os 2 e leva para lá. Tem 2 casas? Venda as 2 propriedades e leva para lá. Pois é. Então não é melhor ficar no dízimo mesmo? O Senhor deixou o dízimo para nós. Quando o Senhor admirou a viúva, nós vemos lá que eles estavam levando, os ricos e a viúva, estavam levando tudo no gasofilácio. Estavam no templo levando e depositando no gasofilácio. O gasofilácio é uma caixa do tesouro antiga, desde a antiguidade. Veja, a caixa do tesouro era local de deixar, depositar e devolver as ofertas alçadas e os dízimos, quando eram em espécie, principalmente quando eram em moedas, em dinheiro, em ouro, em prata. Ok? Isso também se encontra no Novo Testamento. Bom, este foi o nosso Papo Reto em Live de hoje. Eu espero que em nome de Jesus Cristo você possa ter entendido. Eu confesso, né, que eu de mim mesma dizer que eu ia pregar sobre dízimos e ofertas, não ia não. É bíblico, né? Cada um decide. Eu decido obedecer. O que eu vim trazer, já que pediram, Márcio Borges, Deus abençoe, viu? Valeu muito a sua citação, o seu pedido, a sua solicitação. Espero que tenha ficado bem esclarecido para você. O que eu deixo para você, Márcio Borges, e para qualquer pessoa que está assistindo, lógico, se quiser acreditar, se não quiser também, entra por um ouvido e solta pelo outro, é simples assim. Né? Veja, não perca a sua bênção, não perca a sua salvação, não perca, né, tudo aquilo que você pode adquirir no Senhor, porque você está vendo os outros fazerem errado, porque as pessoas não estão administrando. Você tem que devolver o dízimo. Se a pessoa que está pegando o seu dízimo, se a pessoa que está administrando o seu dízimo, você está devolvendo, ou a oferta que você está ofertando, se ela usar mal, ela vai se entender com Deus. Então, faça você sua parte e deixe para Deus julgar e condenar, não você. Não perca a sua bênção e não entre na condenação por causa dos outros. Isso eu tenho aprendido muito na palavra, né? Nós, infelizmente, acabamos achando desculpas para pecarmos, vendo o pecado dos outros. Lá, olha, tá pecando, né? Que belezinha. Aí vai eu pecar também, né? Ai, que bonito, né? Vamos todos de mãozinha dada pro inferno. Oh, bênção, né? Então, que não ocorra isto em nome de Jesus Cristo. Márcio Borges, Deus abençoe, viu? E você que tem aí algum assunto, né? Que até mesmo é polêmico. Tudo bem, não tem problema. Desde que vocês solicitem, eu venho e trago, tá? Se não solicitarem, é lógico, eu vou com
coisas diferentes na palavra. Mas se vocês solicitarem um assunto que seja um pouco mais picante, eu não tenho problema nenhum com isso. Para mim, o que importa é pregar a palavra. Espero que, em nome de Jesus Cristo, você tenha sido esclarecido para a honra e glória de Deus. Espero que tenha edificado e que edifique a sua vida para a honra e glória de Deus e para a sua própria salvação. Bom, deixa eu ver aqui quem é que entrou aqui. Lógico que num assunto desse eu sabia que não ia ter muita pessoa, né? É lógico. Mas, glórias a Deus. Eu estou aqui apenas para obedecer. Marlene Oliveira, Deus abençoe, querida. Pode deixar que eu estarei orando agora pelos pedidos de oração, viu? Nina Nunes, Nina, Deus abençoe, querida. Sempre aí junto. Maria Auxiliadora também. Deus abençoe sua vida, querida. Viu? Espero que em nome de Jesus vocês estejam muito bem. Silésia Cardoso, não é a primeira vez que está aqui. Silésia, glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida, viu? Já tenho visto já algumas outras vezes ela aqui. Eliane Gomes, já não lembro, mas Deus abençoe sua vida. Bom, que em nome de Jesus todas vocês sejam abençoados. Todos os que também vão assistir, não importa se pelo Facebook ou pelo YouTube, que sejam abençoados no nome de Jesus. Eu vou orar. Vou orar, colocar os pedidos, o pedido que foi feito aqui agora neste momento. Se eu não me engano, acho que já tinha algum outro pedido antes. Vou orar, quando depositar no altar do Senhor e qualquer outra pessoa que vier pedir, que em nome de Jesus o Senhor atenda. Ele é onisciente e presciente. Ele já sabe tudo o que vão pedir, não é mesmo? Vamos entregar no altar do Senhor e entregar as nossas vidas. Entregar sua vida, Nina Nunes, Maria Auxiliadora, né? E todas vocês que ainda vão entrar por aqui. Pai, Deus eterno, Senhor, Tu és grande e poderoso, não há outro além de Ti. Pai, muito obrigada por essa oportunidade, esse privilégio, essa riqueza que nós temos na palavra, Pai. A palavra é um livro completo, é um livro maravilhoso, não há engano nela, Pai. O homem se engana, Pai, quando pega um versículo apenas e faz toda a sua interpretação particular em cima dele. Mas quando nós temos a palavra como um livro inteiro, onde todos os livros se completam para um perfeito aprendizado e entendimento, isso é maravilhoso, Pai. O Senhor é perfeito. Usou mais de 40 homens, mais ou menos 40 homens, né, durante 1.600 anos, para escrever o cânon bíblico, Pai amado. E são pessoas de várias culturas, pessoas de diversas nacionalidades, pessoas em diversas épocas, e todos escreveram em conformidade onde a Bíblia ela simplesmente se encaixa. Então dá para ver que são homens que foram realmente inspirados pelo Espírito Santo e que o autor foi o Espírito Santo de Deus. E eu te agradeço por isso, Pai. Muito obrigada. Obrigada pela cada vida que esteve aqui presente, Pai. Abençoa-os grandemente em nome de Jesus, tanto do Facebook quanto do YouTube. Atenda os seus pedidos, as suas súplicas, Pai, seus pedidos de oração em nome de Jesus Cristo, e os abençoe em todas as áreas, Pai. Pai, não somente esses que apareceram aqui agora, que interagiram comigo, mas também a todos quantos ainda irão assistir este programa. Pai, muito obrigada por tudo. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço do mais fundo do meu ser, Pai. Muito obrigada por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, é isso aí. Este foi o nosso Papo Reto em Live de hoje. Que em nome de Jesus Cristo, né, tenha sido edificante para você e esclarecedor. E não deixe de compartilhar, tá, este programa. Não deixe de oferecer, como se diz, a oportunidade de mais pessoas serem abençoadas, ou no mínimo decidirem, né, se querem ouvir ou não. Vocês compartilhem, a pessoa que vai decidir se ela quer aceitar, quer ouvir com o ouvido e aceitar com o coração ou não. É livre-arbítrio, não é mesmo? Nós somos livres, nós podemos escolher. Podemos escolher receber a palavra, obedecer ou não, e podemos escolher até mesmo de não ouvir a palavra, não é mesmo? Glórias a Deus por isso. O Senhor nos fez com esse livre-arbítrio. Bom, fique na paz, Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. E semana que vem, o Senhor permitindo, na terça-feira, às 22 horas, mais um Papo Reto em Live. Você que tem algum tema, não deixe de colocar no comentário o seu tema.
tá? Se não colocarem nada, eu farei a enquete no decorrer da semana. Fique na paz, Senhor. Senhor os abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Tchau!